Estamos dando continuidade agora ao nosso podcast do Plástica e temos hoje um convidado especial aqui, amigo de longa data, meu ex-vizinho aqui, tivemos uma boa convivência aqui durante muito tempo, nós moramos de frente um para o outro, então foi bem legal, nossas filhas são amigas, é muito bacana. É o Dr. Felipe Cardoso, que é um médico especialista em curativos e também em hiperbárica, tem a clínica curativa aqui em São Mateus. Felipe, por favor, se apresente. Olá pessoal, sou o Dr. Felipe Cardoso, sou médico hiperbarista, né? Faço parte aí de uma comunidade que atua na medicina hiperbárica. Eu sou um dos sócios proprietários da Clínica Curativa, né? Um centro de tratamento de feridas, onde a gente atua não só com a medicina hiperbárica, mas também com outras formas de tratamento de feridas. Ok, Felipe. Muita gente não sabe o que é hiperbárica. Quando a gente fala que a pessoa precisa fazer hiperbárica por conta da cirurgia plástica, que é o meu caso, e por outras cirurgias também, por outras motivações, a pessoa não sabe o que é, né? A gente explica que a pessoa tem que entrar numa câmara de oxigênio com pressão positiva, respirando oxigênio a 100%, e parece que é uma coisa do outro mundo, parece que a pessoa vai ser lançada ao espaço, né? E aí a gente tem que ter a especialidade, tem que ter, na verdade, uma expertise que é sua, de explicar como realmente funciona essa questão da hiperbárica, não só para pacientes que vão se meter à cirurgia, mas com outros problemas também de cicatrização. A medicina hiperbárica é um ramo da medicina que originou-se do mergulho, né? É onde que iniciou o processo da medicina hiperbárica, né? Era necessário o uso da medicina hiperbárica para tratar algumas complicações de mergulhadores. E nisso, isso há muitos anos, há 200 anos isso. E nisso foi observando alguns benefícios que o uso do oxigênio sob pressão poderia fazer, né? Então a gente utiliza hoje uma câmara hiperbárica, que é um compartimento rígido, onde lá dentro o paciente respira oxigênio a 100%, né? Ou seja, todo o ar que ele está respirando ali é puramente oxigênio, e elevamos a pressão atmosférica, né? É como se o paciente aumentasse, a gente fala mergulho, né? As sessões hiperbáricas e o nível de pressão a gente fala mergulho. É como se o paciente tivesse em torno de 15 metros mergulhando, respirando oxigênio puro. Então, essa ação do oxigênio sob a pressão que o nosso tratamento é feito, né? Então, esse é o objetivo da hiperbárica. É um compartimento onde o paciente entra, respira oxigênio puro e dali que a gente faz o nosso tratamento. E qual o benefício? A gente sabe que a pressão aumentada e a exposição maior ao oxigênio vai fazer que chegue mais oxigênio na ponta lá do tecido que precisa de oxigênio para se regenerar e tal. Então, esse é o objetivo principal. Isso. Vamos lá. Assim, tentar de uma forma mais simples explicar. Sim, é o ideal, né? Para as pessoas poderem entender, né? Quando a gente está respirando o oxigênio aqui no nível do mar, né, na nossa pressão atmosférica atual, a gente está aqui a uma atmosfera e respirando em torno de 20% de oxigênio, que é o ar que a gente possui. E nisso, as nossas células que carregam o oxigênio, que são as hemácias, a hemoglobina, elas, no geral, estão praticamente saturadas, né? Então, a gente tem aí 98%, 99% das nossas células saturadas de oxigênio e é onde carrega. No entanto, quando a gente coloca o paciente respirando 100% oxigênio e aumenta essa pressão, a gente consegue dissolver o oxigênio no líquido sanguíneo, no plasma sanguíneo, né? Então, eu não preciso das células, das hemácias para carregar o oxigênio até a ponta. Sim, então, inclusive tem até um experimento que eu já sei há um tempo, que eu estudei um pouco sobre hiperbárica também,
lá desde a cirurgia plástica na residência, lá que é possível manter uma pessoa viva ou um animal sem sangue, somente com líquidos e o oxigênio a 100% na câmara hiperbárica, mas obviamente que não é sempre, é o objetivo, né? O objetivo, claro, porque tem os nutrientes também, outras coisas. Mas de fato ocorreu esse experimento há uns anos atrás com um porco, Foi um porco. né? Onde eles tiraram toda a hemoglobina do paciente, né? E manteram ele respirando oxigênio sob pressão. E com isso conseguiam manter o corpo vivo devido à manutenção desse oxigênio. Ótimo. Foi um experimento muitos anos, mas é basicamente isso, que a gente consegue carregar muito mais oxigênio, que é o essencial para se fazer a regeneração do tecido. Exato, muito mais, e também conseguir carregar aonde tem mais dificuldade, né? Essa é a base da porque o tecido que está bom não precisa de tanto oxigênio, mas aquele que está lesado vai precisar de mais oxigênio para se regenerar. E essa fica mais localizada a ação dela, da hiperbárica no caso, né? Exatamente. E aí, principalmente, você pegou num ponto chave, né? Que é onde está lesado, onde está com alguma isquemia ou com alguma falta de oxigênio, seja por uma inflamação, seja por uma infecção, ou seja por outro motivo, ali tem uma inflamação e ali tem um inchaço, né? Um edema que a gente fala. E nisso é mais difícil as células, as hemoglobinas e as hemácias chegarem até aquela região. Então, se as células não estão passando, mas estão passando líquido enriquecido de oxigênio, eu estou conseguindo nutrir essa área com oxigênio, né? Otimiza bastante. Isso. E quais seriam as indicações assim, que você mais vê no seu dia a dia? O que roda mais lá na sua clínica com relação à hiperbárica? Bem, a gente segue aqui na nossa clínica as indicações que são definidas pelo nosso órgão regulador, né, que é o CFM, e essa regulação e essa definição data de 1995. Então, são N patologias que estão dentro desse rol que o CFM considera como possíveis para tratamento, né? Mas, assim, digamos que as principais são úlceras refratárias, né? E aí a gente lida com diversos tipos de úlceras. Pés diabéticos são outra classe que a gente trata muito. Osteomielites, né? Traumas agudos são algo que a gente utiliza bastante lá. Então, lesões traumáticas, né? Paciente politraumatizado. Queimadura é uma outra área que a gente trata bastante. E complicações cirúrgicas. São grandes... Só fazer um adendo aqui. A gente trabalhou muito lá, eu e o Felipe, eu trabalhei no Roberto Silvais durante 8 anos e nesse tempo eu vi a hiperbárica chegar ali, né, no hospital, e a gente viu a diferença das evoluções dos pacientes após a hiperbárica, onde não tinha, era a evolução normal, né? E eu, por acaso, também era a pessoa que fazia a regulação, né? Se autorizava ou não autorizava a questão da hiperbárica, que era pedido por outros médicos. E aí chegava, então, para o Felipe fazer. Então, foi um avanço muito grande da gente ter esse serviço acoplado ao serviço de cirurgia plástica do Hospital Roberto Silvades, que hoje, infelizmente, não existe mais. Mas a gente tratou muitos pacientes, a gente salvou muita perna, salvou muita gente de ficar não só com uma cirurgia plástica, mas com a hiperbárica associada. A gente salvou muito traumas de moto, que enchia a enfermaria de ortopedia, né? Então a gente conseguiu uns bons resultados lá e acho que a gente fez a nossa missão enquanto estávamos lá, né? Então, verdade. Foi bem legal. Felipe, e a gente vai puxar para o meu lado agora, né? Claro. A questão da cirurgia plástica. O que você tem visto? Porque assim, você recebe pacientes de cirurgia plástica, não só minhas, né? Mas também de pessoas que moram em São Mateus, que operam fora de São Mateus, e quando tem uma complicação, vão procurar você, né? Então, o que você poderia falar especificamente sobre cirurgia plástica de pós-operatório? Depois vou falar de pré, que é outro assunto que a gente vai abordar mais na frente. Bem, hoje em dia a gente tem visto uma
tendência muito grande de associação da hiperbárica com a cirurgia plástica, né? Então, cada vez mais a gente tem visto a necessidade de estar associado, a cirurgia plástica está associado a um serviço de oxigenoterapia hiperbárica, né? Para tanto prevenir algumas situações, que depois a gente fala, quanto para iniciar rapidamente um processo de controle de danos, né? Digamos assim. Então, a hiperbárica atua muito nesta situação. Talvez uma coisa que eu não havia falado antes, que é bem interessante, que eu acho que é um dos principais focos da hiperbárica com a plástica, além, claro, do fato da gente poder levar o oxigênio aos tecidos que estão ali sofrendo, né? É o fato da gente conseguir controlar muito rápido o edema. Né? E esse processo desse controle inflamatório inicial, isso é muito interessante para um paciente pós-operatório, seja ela plástica, seja ela qualquer outro, que esteja por um acaso evoluindo para uma complicação maior, né? Então, a gente realmente atende pacientes de quase todas os colegas da plástica do estado, né? Dos pacientes principais, principalmente que moram aqui na região norte, e a maioria a gente pega com essas complicações iniciais. Então, hoje em dia, isso evoluiu muito, tá, Alexandre? Porque antigamente a gente pegava mais avançado. A gente pegava aquelas complicações que já não tinha mais jeito, né? Então, a gente pegava casos com perda grande de tecido, onde já tinha uma ferida e aquilo se arrastava por muito tempo. Hoje a gente se adiantou muito a isso, e aí qualquer sinal de isquemia, qualquer sinal de que as coisas não vão ir conforme a gente gostaria, a gente já atua logo e isso já reverte com muita facilidade. Então, acho que esse foi o ponto-chave da cirurgia plástica, né? Eu ando muito fora, né, para pesquisar coisas sobre cirurgia plástica, né? Curso, eu tô sempre indo a curso, e a gente vê cirurgiões plásticos colocando o seu aparelho de hiperbárica dentro da própria clínica. E existem também serviços de hiperbárica, você conhece também, que só fazem pós-operatório de cirurgia plástica, né? Dada que você falou das indicações e prevenções, você acha essencial isso, ter um suporte de hiperbárica para um paciente que tenha feito uma cirurgia plástica? Eu, como lido muito com as complicações, eu acho essencial o colega da plástica ter algum hiperbarista para ter suporte. Na verdade, nós já conversamos algumas vezes sobre isso, né? A gente está querendo fazer com que isso se torne uma realidade, né? Mas tem a questão geográfica, de deslocamento e tal. Mas um dia vai dar certo, a gente vai conseguir. A gente tem boa vontade, tanto eu quanto você, de realizar isso, a gente vai conseguir. Persistente. Vamos lá. Questão de o que poderia ser feito num paciente, não só a cirurgia plástica, mas num paciente que vai se submeter a uma cirurgia. Porque cirurgia plástica é um pouco mais complicado. Por quê? Porque a cirurgia plástica ela envolve descolamento de tecido, né? E obviamente isso gera um retalho onde a vascularização fica mais prejudicada. Outras cirurgias que você incisa, abre e fecha, é mais difícil acontecer isso, né? É complicado, exato. O que poderia ser feito num paciente hipotético, você acha que tem uma complicação que vai fazer uma cirurgia? Não vamos falar em não cirurgia plástica agora, porque um paciente com uma comorbidade grande, ela, obviamente não é candidato a cirurgia plástica, né? Certo. Então, qual é a sua conduta que poderia ser realizada num paciente que vai se submeter a uma cirurgia? A pessoa é diabético, hipertenso, e tem outras complicações. O que poderia ser feito antes da cirurgia com relação à hiperbárica para evitar que esse paciente tenha uma complicação no pós-operatório? Bem, Alexandre, essa é uma situação ainda muito estudada pelo nosso meio, né? Pelo meio da medicina hiperbárica. Até onde é válido, né? Até onde é válido, até onde a gente inicia isso antes, até onde a gente inicia
logo imediato, que isso é uma unanimidade, tá? Então, assim, se tem alguma informação que eu gostaria de deixar bem clara hiperbárica, o quanto antes eu iniciar, melhor. Isso é bem nítido. Isso agora, não tem dúvida. Isso a gente não tem sinal dúvida. Isso a gente não tem dúvida. A resposta é completamente diferente. Agora, o pós-operatório, o pré-operatório ainda a gente tem algumas lacunas para ser elucidadas ainda, mas tem algo que é bem interessante. A gente tem algumas classes de paciente com algumas comorbidades que a gente sabe que é provável, é uma possível complicação. Então, o paciente diabético é um paciente muito fácil de complicar. O paciente tabagista, ele já tem uma vasculatura prejudicada. Então, né? Deixa eu só dar uma interrompida. Nossos pacientes que são tabagistas, a gente pede 6 meses de abstenção do cigarro e obrigatoriamente fazer sessões de hiperbárica antes e depois da cirurgia, né? Então, a gente já tem isso como protocolo. Assim como também cirurgias que são secundárias, ou seja, mamoplastia secundária, que teve que subir a areola. Então, a gente já pede sessões de hiperbárica em todos os pacientes para tentar diminuir as complicações que podem existir. Porque a gente sabe que são os pacientes que mais ocasionam, né? A obesidade também é um paciente inflamado crônico, né? Então, se o paciente está inflamado... Qualquer cirurgia pequena pode Qualquer cirurgia dele pode complicar. E também os pacientes oncológicos, aqueles que fazem radiação, né? Que tem queimadura de pele, exato, né? Menos sangue chegando na pele. Aqueles pacientes que já precisaram passar por algum tipo de procedimento oncológico, principalmente a radioterapia. A terapia que é a pior, né? Exato. É algo que a gente prefere iniciar antes da sessão. Ok. E como é que se faz o tratamento da complicação, vamos dizer assim... Como é que você avalia? Bom, primeiramente, a pessoa que operou o paciente vai te contactar, né? E vai ver que tem alguma coisa de errado. Você não vai ser a pessoa que vai diagnosticar isso, né? Ele vai ver a evolução natural do seu paciente e vai entrar em contato com você. E a partir de como ele passa a ser seu paciente, a partir de quando você fala, tem que fazer, e aqui você assume toda assume também a questão de curativos também, que eu sei, né? Que você faz, né? Como é que funciona a sua rotina com a hiperbárica e curativo junto na clínica curativa? Interessante. Então, é basicamente isso, né? O que a gente fala? Que a hiperbárica é uma arma, né? Mas você precisa saber usar. Você precisa entender o que você está precisando, o que você está querendo com essa arma, né? Então, é controle de infecção, é controle de edema, é para cicatrização... E aí você precisa entender exatamente o porquê que você está fazendo e qual o momento que você está fazendo. Assim como a gente tem a arma da hiperbárica, a gente tem outras armas, né? Que seja o curativo, que seja laser, que seja medicina regenerativa, N fatores. E eu acho que o papel principal que nós estamos ali é justamente identificar aquele momento do paciente, né? Aquela complicação, e oferecer e avaliar qual é a melhor arma para a gente tratar nesse momento, né? E a gente sempre passa, eu converso muito com o Alexandre, e aí a gente sempre discute, olha, esse caso aqui, talvez seria interessante a gente entrar com isso aqui, nesse momento, né? E teve caso a gente suspender a hiperbárica e continuar fazendo outras coisas. Exatamente. Né? Porque não era uma coisa efetiva não mais. Talvez não era nem tão necessário mais, né? Então eu acho que esse é o papel principal. E é a partir daí que entra a clínica, que é a referência em tratamento de ferida. Porque a gente pega isso o dia todo, né? A gente está lá o dia todo tratando complicações. Sim. Então, esse é o nosso dia a dia. Então, chegar um paciente que complicou por um procedimento cirúrgico, bem, a gente já viu, estamos lá há 15 anos, né, cara? Então, há 15 anos a gente vê essa mesma complicação e a gente começa a aprender. Pô, aqui nesse momento, talvez é melhor eu iniciar com isso ou com aquilo, né? Daí a importância de ter a clínica curativa tratando o paciente com todas as armas que vocês têm, porque se você tivesse só hiperbárica, você ia fazer o quê? Mandar paciente para outra pessoa, ou fazer outra pessoa fazer um curativo, que não tem tanta especialidade como você para resolver isso, né? Então você sabe a hora de iniciar a hiperbárica,
terminar a hiperbárica e fazer um tratamento Exato. clínico, né? Clínico de curativos que vai resolver a parte sem hiperbárica, porque a hiperbárica já teve a sua função já efetiva. Na verdade, é até interessante, porque foi isso. Inicialmente, se você lembra, a gente era uma clínica de medicina hiperbárica. Eu lembro. Né? Nós não éramos um centro de tratamento. Lá com seu irmão, né? Exato, muitos anos atrás. Então, eu lembro quando ele chegou aqui. A gente só sabia fazer medicina hiperbárica. Mas tem pacientes que são contraindicados fazer hiperbárica. Tem pacientes que não respondem à hiperbárica e tem pacientes que não precisam. Ou às vezes nem tem condições. Por exemplo, a logística, né? É um dos nossos problemas. Exato. Então, a minha ideia é fazer 100% dos pacientes de cirurgia plástica fazer hiperbárica. Mas como a gente opera pacientes que não são só de São Mateus, são de outras cidades e as sessões são diárias, como fazer o paciente se deslocar todos os dias, né? Operado para vir fazer hiperbárica, fazer mais mal do que bem, na verdade. Exato. Né? Então, nesse sentido, a gente sentiu a necessidade. Não, pera lá, não dá para só tratar com medicina hiperbárica. Se esse paciente não responde, ele vai ir para quem? Quem vai cuidar? Então, foi aí que a gente se armou e aprendeu a lidar com todas essas situações. E, às vezes, a gente entra hiperbárica associado com alguma outra terapia, às vezes só uma terapia, e às vezes só uma conversa. A conversa? Às vezes a conversa funciona bastante. Funciona bastante, exatamente. Então, Felipe, eu tenho essa ideia de fazer a hiperbárica em todos os pacientes. Como eu falei, a gente vai conseguir isso ainda. Mas como é que seria a dinâmica do paciente? Bom, o paciente operou hoje. Normalmente a gente opera, dá alta no dia seguinte. Como é que seria o amanhã desse paciente? Interessante. Normalmente a gente se programa para fazer a primeira sessão de hiperbárica dela logo após o hospital. Então, na maioria das vezes, o paciente já sai do hospital e vai direto para a clínica. Né? Ele vai direto para a clínica. A gente avalia o caso, obviamente, a depender das necessidades. A gente pode fazer 2 sessões ao dia, até 3 sessões ao dia, se necessário, a depender da avaliação. E a gente logo em seguida inicia esse processo aí, seja 2 sessões ao dia, seja 1 sessão ao dia. E no geral, Alexandre, quando a gente inicia logo nesse início, é muito rápido, a gente não precisa de muitas sessões. Em média dá quanto, mais ou menos? De 3 a 5 sessões, em média, a gente consegue bons resultados com pacientes de cirurgia plástica. Bons resultados. O que acontece nesse tempo? Cara, eu tendo a dizer isso no geral, seja para cirurgia plástica, seja para qualquer outra, mas cirurgia plástica eu acho que o paciente tem uma perda de sangue considerável pelo processo cirúrgico no geral. Principalmente com lipoaspiração, né? Exato. Então, assim, primeiramente, eu estou levando o oxigênio para um paciente que está com uma baixa de hemoglobina naquele momento, né? Esse não é o fator principal, mas é um bom benefício. Mas vem aí principalmente aquele fase da inflamação, da redução do edema e da prevenção de uma complicação por esse edema, né? Então, eu acho que isso faz muita diferença. E aí, se eu inicio logo naquele processo inicial... porque normalmente o paciente incha até o 3º dia. Exato. Quando você corta esse ciclo, ele vai partir de uma situação melhor para cicatrizar. Exatamente. Alexandre, um adendo em relação a isso é a queimadura. A queimadura é isso, né? Quando o paciente queimado, ele acaba de queimar, próximos... Ele está normal. Grandes queimadas, a queimada está bem, está tranquilo andando, falando, mas depois de algumas horas ele já complica. Os próximos 3 dias é o fundamental, é onde o paciente começa a ter um edema, e aí o edema, para quem não sabe, tem um ciclo vicioso, né? Que é edema e isquemia. Então eu tenho um edema, eu gero isquemia, e a isquemia gera edema. É um ciclo vicioso. E a gente corta esse ciclo logo no início. Isso é fantástico. A gente observa a evolução tanto na queimadura quanto no paciente de cirurgia plástica, né? Então, 3 a 5 sessões de cirurgia de hiperbárica para um paciente está muito bem. Claro, se tiver alguma complicação ou outra, a gente precisa estender? Sim. Mas, no geral, é isso. De 3 a 5 sessões de hiperbárica. Ótimo. Você falou, então, que você tem uma experiência hiperbárica, inicialmente, mas depois foi associado à clínica curativa, que veio para dar continuidade e fazer melhores associações para melhorar
as feridas dos pacientes. Eu gostaria de falar com você, então, sobre o que são o que é a curativa sem hiperbárica? O que faz a curativa, além da hiperbárica, nos pacientes que precisam de cicatrização? Alexandre, eu acho isso extremamente interessante, cara, que a parte curativa evoluiu muito nos últimos 10 anos. Quando a gente iniciava... Não só os curativos, mas os antissépticos, tudo, né? Evoluiu tudo. muito, muito. Mas, cara, ainda assim, eu observo que o nosso maior legado na área de tratamento de ferida aqui é um pouquinho mais de informação que a gente tem sobre os cuidados com a ferida. Eu tive uma paciente... Na verdade, é indicar o que não fazer, né? Exato. O que era feito há muito tempo. Eu sempre brinco que o mérito de cicatrização é o corpo, é as células do paciente. Não é a tecnologia. Quem cicatriza é as células, é o próprio corpo. O que a gente faz para melhorar é melhorar o ambiente. Sim. Né? A gente melhora o ambiente, mas quem cicatriza, cara, é as células, não são as tecnologias. E né? não atrapalhar, né? Não atrapalhar já é ótimo. Já é ótimo. Isso me lembra um caso recente que a gente teve de uma paciente que tinha uma ferida. Você olhava para a ferida, que ferida linda, vai fechar com muita facilidade. Mas a ferida não fechava. A paciente não era daqui, ela era de longe e ela mesma fazia o curativo. E quando eu percebi, ela fazia um curativo que ficava grudado e 2 vezes por dia ela arrancava o curativo e colocava. Ou seja, ela estava tirando as células que estavam cicatrizando. Falei, vamos fazer o seguinte, coisa simples, Alexandre. Para de fazer isso. Botar um curativo aqui de uma maneira que não vai aderir e... Deixa mais tempo. Deixa mais tempo. Pronto. Acabou. Na primeira troca cicatrizou o curativo. E é uma coisa simples. Então, assim, eu acho que o conhecimento, né, do que é o curativo, para que serve, o que usar naquele momento, eu acho que é o principal. Mas, claro, a gente tem ali na curativa uma gama grande de tecnologias, né? Os curativos especiais que troca a primeira camada, troca o externo, deixa o interno, absortivo, né? Exato. A gente vê bastante coisa que evoluiu nesse tempo aí. Inclusive melhorando a questão da praticidade do curativo, né? Exatamente. Porque antes troca todo dia, agora já não é mais assim, né? E mesmo assim o curativo, ele evolui melhor e mais rápido do que se fazia antigamente quando era feito todos os dias. Né? Isso, a medicina evoluiu em relação ao tratamento de ferida realmente, né? E a gente observa hoje coberturas com silicone, que é um tecido que agride menos a pele ao redor da ferida, né? Coberturas com absorção, coberturas com produto antibacteriano, prata, PHMB, né? E isso de fato melhorou muito os cuidados. Mas também temos outras tecnologias que vêm avançando muito, né? Tem a laser terapia, que é algo muito simples, fácil de utilizar, não tem muita contraindicação, né? Não é tão invasivo. Laser, você fala aquela pistolinha de laser. Aquela pistolinha de laser de baixa potência, apesar de hoje em dia já ter a tecnologia do laser de alta potência. Nós temos também algo que já tem um tempo também, e quando bem utilizado é interessante, que é a curativo por pressão negativa. Né? Temos hoje uma área que eu tenho gostado muito, tenho estudado muito, que é a área da medicina regenerativa, onde a gente tem utilizado tecidos do próprio paciente, né, para cicatrização. Tem tido bastante estudo sobre isso, tem ficado interessante. Tem também ondas de choque. Então, assim, a área do tratamento de ferida, de fato, deu uma boa evolução. E está evoluindo ainda. Está evoluindo ainda. Então, até é importante estar sempre atualizado aí. Não deixa. Esse ano tem 2 congressos, né? Estou indo um para São Paulo e um em Gramado, para a gente ver um pouquinho sobre isso. Isso não para, né? Não para. Todo ano a gente tem que estar atualizando. Isso aí. Então, Felipe, gostaria de agradecer você aqui no do Plástica, tá? Felipe é um grande amigo já há muito tempo. Nós trabalhamos juntos bastante tempo lá no Roberto Silvares. É uma referência importante aqui da nossa região para a questão de cicatrização. Agradecer também a Lisângela e o Humberto terem liberado o seu passe para vir aqui conversar com a gente. São os sócios do Felipe, né?
E aí deixar para as pessoas aí que têm algum problema de cicatrização, comorbidades, que a clínica curativa é uma clínica que está especializada em curativos aqui em São Mateus e região. Então, se tem algum problema desse tipo, procurar Dr. Felipe, Elisângela ou Humberto Takeshi lá, são os sócios da clínica, que certamente vai ter um bom tratamento e um excelente resultado. Ainda bem que você tocou nesse assunto, Alexandre, que eu não sou sozinho, né? Não tem como tratar a ferida sozinho. Então, eu tenho lá Humberto, que é o ortopedista, Elisângela, que é a nossa cirurgiã vascular, tem a nossa enfermeira, tem as técnicas de enfermagem, e é uma equipe, né? Não tem como a gente tratar sozinho, não. E a curativa tá para isso, né? A gente tá ali com o paciente que precisar da gente em relação a uma ferida ou uma cicatrização, estamos de portas abertas ali para atender, né? E continuar a parceria de sempre. Ok. Valeu. Abraço. Valeu.